Aleluia! Glória a Deus. Deus seja louvado, louvado. Fique de pé mais um pouco. Erga as suas mãos ao Senhor. Oh, aleluia. Deus fez alguma coisa boa para você? O Senhor te abençoou. A mão dele de favor tem alcançado a tua vida, a tua história. Olha para trás só um pouco. Não é literalmente, é atrás da sua vida. Olha para trás assim e pensa: meu Deus, como o Senhor me abençoou. Quem foi Naninha? Conhece esse ditado? Não conhece, não é possível? Quem foi Naninha? Quem eras tu? Quem és tu? Oh, só podia ser o Senhor. Só podia ser o Senhor. Reconhece, a Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que conhece ao Senhor. Bem-aventurado o homem que conhece ao Senhor. E bem-aventurado o homem que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Se algo bom desceu sobre a sua casa, sobre a sua família, é porque a mão de favor do Senhor está estendida sobre você. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom desce do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra nenhuma de variação. Foi Ele. Foi Ele que te deu. Não foi a força do teu braço, não foram as tuas habilidades, não foi a tua competência, não foi. Foi a mão do Senhor. Foi Ele que te trouxe até aqui. Foi Ele que depositou sobre a tua casa qualquer bem. Oh, aleluia. Então glorifica como alguém que é agradecido. Dá a Ele louvor e glória, porque você reconhece o favor e o bem dEle que repousa sobre a sua casa. Oh, aleluia. Ele levou o microfone ungido, não foi? Que disse, Carlinhos disse que era o ungido. Ei, aleluia. Deus é bom. Quem não presta é o diabo. E mesmo que você esteja enfrentando hoje problemas, dificuldades, ainda que a figueira não floresça, ainda que os currais não haja vaca, ainda que eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei o Deus da minha salvação. Bendito seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Nós adoramos o teu nome, nós reconhecemos, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Quando nós... Eu não sei vocês, quem tem filho aqui? Na conferência da família. Quando a gente olha para os nossos filhos, qual é a sensação no nosso espírito como pai e mãe? Não tem preço, amado. Não tem preço. Seus filhos são a bondade de Deus sobre a sua casa. É a riqueza que o Senhor te deu. Oh, aleluia. E vai dar certo. Vai ser como o teu coração espera. Não se desviarão nem para a direita, não se desviarão nem para a esquerda, mas acertarão o caminho. Viverão e contarão os feitos do Senhor. Serão como flechas na mão do guerreiro, lançados longe, muito mais longe do que você. Bendito o fruto do teu ventre. 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 É bendito, é abençoado. Aleluia. Aleluia.
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ele andará nos seus caminhos. Feliz será. Oh, feliz será. Feliz será. Salmo 128. E ele verá os filhos dos seus filhos. E vai ver a bênção sobre a sua casa. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Foi dado tempo para você bendizer ao Senhor, amém? Senta um pouco, daqui a pouco a gente continua glorificando a Ele. Oh, aleluia. Aleluia. Pode aplaudir esse louvor maravilhoso. Lindo. Olha, o que vocês estão fazendo aqui, vocês dois? Volta para casa, hein? Brincadeira, viu, pastor? Mandando os meninos voltar para casa, os dois. Foi era para ficar, não foi? Pode aplaudir. Já aplaudiram? Você já pode sair. Obrigada. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. É um privilégio, é uma honra poder estar aqui nessa igreja, nessa casa. De uma forma indireta, né? Ou direta. Eu faço parte da história dessa igreja, dos princípios de 1900. 1900. Depois dos 40, quando o povo aí, de 2000 para cá, o povo não sabe nem o que é 1900. Eu me converti em 1995. Tem umas estradas aí, umas estradas. E tem um mártir da igreja chamado Policarpo. Ele viveu 86 anos. E no fim do seu, no período do seu martírio, no fim da sua vida, pediram para ele negar a Cristo. E diante do cônsul ele disse assim: como eu vou negar? Como eu vou negar? Eu tenho 86 anos e esse Deus só me fez bem. Como eu vou negar aquele que só tem me feito bem? Como eu vou retroceder? Como eu vou vacilar diante daquele que só tem nos feito bem? Ele tem nos amado, nos abençoado. O Senhor é a força da nossa vida. Ele nos dá força para adquirirmos riquezas. Nada, nada, nada que possuímos vem de nós mesmos. Amém? Essa igreja é um presente de Deus para essa cidade. Essa igreja é um presente de Deus para essa cidade. Quando você congregar aqui, você lembra, eu estou fortalecendo uma casa. Quando você servir nessa casa, você lembra, você não está servindo a igreja Verbo da Vida, a uma denominação. Você está servindo ao povo dessa cidade. Essa igreja é um presente de Deus para esta cidade. E você é um presente de Deus para essa igreja. Não é? Eu louvo a Deus por rever os companheiros do Ministério da Vida toda, né? Agradecer o pastor Galeno, Jeane, pelo privilégio, a oportunidade de conceder a nós o púlpito da sua igreja. A Carlinhos e a Kelly também pelo convite. E agradecer ao Senhor por toda essa igreja. Tem pessoas aqui junto comigo de 1900, né, Dudu? 1900 e lá vai mais. Você não o quê, rapaz? Olha ele fazendo ali, ó. Eu mesmo não. Eu mesmo não sou desse tempo. Olha, Jordânia, não sou desse tempo. Agora seja. Então, nessa cidade eu conhecia o Senhor. Eu louvo a Deus. Jordânia me apresentou Jesus. Eu sempre fui muito fervorosa no Senhor. Eu já conhecia o Senhor, né? Eu era da igreja católica. Meu pai sempre foi muito temente a Deus. Então, eu aprendi do temor do Senhor muito cedo, desde muito cedo. A nossa casa, a gente foi educado na fé sagrada, né? Com aquilo que eles tinham. Eles nos deram o melhor que eles tinham da religião deles, né? Mas depois eu descobri quantas verdades profundas do Evangelho, quantas coisas lindas Deus tem nos apresentado. Meu Deus do céu. Então a gente passaria a manhã inteira aqui, só constrangido na presença dEle, só agradecido na presença dEle. Jesus entra na nossa história, na nossa vida, e nosso rumo, nossa trajetória é mudada. Uma intervenção divina muda a nossa casa, muda a nossa família. Só tinha eu servindo ao Senhor na minha casa. E aí eu lembro que quando eu era adolescente,
Eu sempre fui crentinha, bem crentinha, minha gente. Eu garanto a vocês que eu sempre fui crentinha. Crentinha de verdade. Eu não era... Né? Tem aqueles crentes meio... Eu ia dizer uma palavra de cearense aqui, ia ficar feio, não vou dizer não. Mas eu sempre fui crente. Eu lembro que na minha casa só tinha eu. E eu, adolescente, meu pai era muito católico. Meu pai aceitou Jesus um dia lá na Igreja Nova Vida, eu pregando. E ele sempre rendia-se a Jesus. Depois ele morreu na Igreja Católica, mas ele morreu salvo, porque ele confessou ao Senhor N vezes. Ele adorava o Senhor na nossa casa. Meu pai era muito idólatra, nós tínhamos santo na nossa casa, nós tínhamos entronização do coração de Jesus, novenas. E quando antes meu pai morrer, assim, muito antes, pouco tempo assim, eu acho que uns 5 anos eu na igreja, já não tinha nenhum santo na minha casa. Não tinha idolatria na minha casa. Eu vou morrer na igreja que eu me criei. Ele falava assim. Mas ele não tinha mais idolatria, não tinha... E da nossa família, todos... Eu só tenho um irmão dos 9 irmãos que nunca confessou Jesus. Todos os outros confessaram ao Senhor. E eu creio que todos eles são do serviço da casa de Deus, não é? E eu louvo a Deus porque eu sei que o Senhor é um Deus que faz. E como o Galeno estava pregando ontem, basta uma pessoa da família e há uma intervenção divina e as coisas mudam radicalmente. Aprove a Deus chamar você para abençoar a sua casa. Essa conferência é a conferência de Samuel, né? Pastor Galeno pregou Samuel, aí Raquel, Samuel, e eu vou ler um texto que está lá em Samuel. Samuel capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu vou ler aqui e depois a gente vai sequenciando. Disse assim: não quis Davi retirar para junto de si, 2 Samuel 6, 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Fala 3 meses. E o Senhor o abençoou. E toda a sua casa. Fala, toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor. Por que foi que Deus abençoou? E tudo quanto tem, por amor da casa de Deus. Pois Davi e com alegria fez subir a casa de Deus, a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Então, amados, nós lemos esse texto e tem algo no meu espírito. Eu vou trazer um contexto sobre essa história. Mas antes disso, sabe, o que é mais maravilhoso é que a gente vê o trabalhar de Deus. Ficou ouvindo, não é? Sobre a conferência da família. Essa é a segunda? Primeira? Eita, a primeira de várias. É a conferência da família e o tema, o profético na família. O nome da conferência vai ser esse: o profético na família ou a conferência da família? Da família. Aí o profético é o tema da vez. Ótimo. E aí eu fiquei pensando sobre... Parece que a gente às vezes pensa assim, é uma moda na igreja. Negócio do profético, tudo é profético, tudo é profético. As gotas são proféticas, tudo é profético. Aí você diz, meu Deus, que tanto profético é isso. Mas na verdade, amados, quando Deus desperta algo, não é Araripina fazendo, Petrolina fazendo, é um despertar que o Senhor faz com o Brasil todo, no mundo. Quando a gente estuda as histórias dos avivamentos, você vê que enquanto estava pegando fogo no país de Gales, outros países da Europa, outros homens de Deus estavam sendo levantados. Por quê? Porque Deus avivou mas Ele estava avivando vários. A mesma palavra, o
o mesmo despertar de Deus que acontecia num canto, simultaneamente aconteciam em outros. Por quê? Porque era o trabalhar de Deus para aquilo, era o mover de Deus para aquele tempo, para aquela época. Amém? E eu creio que há um mover profético mesmo, uma consciência do que é a real profecia, se estabelecendo sobre a igreja, se estabelecendo sobre a casa de Deus. Amém? E essa ideia do profético, de nós entendermos o que é de fato a profecia. Não estou falando do chamado profético, dos 5 dons ministeriais, do ser profeta, no chamado de ofício. Mas eu estou falando no dom da profecia, de profetizar. A Bíblia diz que todos, fala todos. Todos foram chamados para profetizar. Paulo nos ensina dizendo: buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente é necessário que vocês profetizem. É necessário o profetizar. Um dos grandes benefícios, vamos dizer assim, da reforma protestante, foi uma conscientização do sacerdócio universal de todo crente. É porque a gente usufrui disso e não tem ideia de como era o antes. O benefício extraordinário estabelecido de revelação da palavra depois da reforma protestante foi a ideia de um sacerdócio universal de todos os cristãos. Porque na velha aliança, quem era da tribo de Levi profetizava. Tinha os sacerdotes, os profetas, aqueles que serviam na casa de Deus. E da tribo de Levi era levantado os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e eles faziam serviço sacerdotal na casa de Deus. Mas depois do sacrifício de Jesus, aleluia, depois do sacrifício de Jesus, lembra que o pastor Galeno falou ontem? A presença de Deus não estava mais numa caixa. A presença de Deus não estava mais na arca da aliança do Senhor. Depois do sacrifício de Jesus, todos tiveram livre acesso à presença de Deus. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Então todos nós exercemos o nosso sacerdócio diante dele. Depois de Jesus, não há mais homem, mulher, judeu, romano, servo ou livre. Todos são diante dele. Nós podemos acessar livremente a presença dele. Nós podemos acessar. Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas nós somos sacerdotes na casa do Pai. O que essa consciência sacerdotal traz para nós? Que nós acessamos o Santo dos Santos. Nós acessamos o lugar santíssimo. Não só o sumo sacerdote uma vez por ano para entregar o sacrifício. Não só os sacerdotes entram nos átrios do Senhor. Aleluia. Eu e você somos a evolução da casa de Deus. Você é a evolução da casa de Deus. O Senhor habitou em tabernáculos, em templos, mas aprove a Deus hoje na nova aliança, Ele habitar no coração do homem, Ele habitar dentro de você, Ele habitar dentro de você. Você não só tem um acesso direto à presença dEle, como a manifestação poderosa da presença dEle veio para dentro de você. Nós somos a arca da aliança do Senhor, hoje. E esse texto, ele é muito interessante porque ele faz uma menção, o texto que nós lemos de Samuel, ele faz uma menção à presença de Deus, à arca. Alguém para tocar? É porque eu sempre gosto de um tangedor, né? Cadê a moça bonita? Ela vem. Obrigada, meu marido, gatinho de Jesus. Lindo, lindo. Para mim, viu, minha gente? Fique na sua. Está vendo as bênçãos que eu tenho de Araripina? Não posso voltar para esse lugar e não achar isso aqui maravilhoso, não é? Foi aqui que eu conheci Jesus. Foi aqui que eu aprendi da palavra. Foi aqui que eu entendi o que é ministério. Foi aqui que reconheceu o meu chamado. Essa igreja é um celeiro de ministros. Essa igreja é um celeiro de ministros. Daqui já saíram muitas igrejas e vão sair muitas outras. Pessoas chamadas nos 5 dons ministeriais. Aqui é um celeiro de ministros. Às vezes, quando eu sento lá na fileira
da equipe pastoral, eu fico olhando, eu falo, meu Deus, é tudo de 1900. Pessoas que foram formadas, forjadas aqui. Deus tem uma bênção para essa cidade. E essa igreja é uma resposta de Deus para eles. E você é uma resposta para essa igreja. Amém? Então, como é que eu não vou ser? Cadê a moça? Eu falando, ela nem chegou. Subiu por ali, né? Ela tem que subir pelo ali é o hall. O Túlio Santos, né? É o hall de acesso aos átrios. Então, essa igreja, e todas as vezes que vamos para cá, Sócrates sempre fala isso para a gente. Sempre a gente tem essa consciência, a gente conversa isso lá em casa. Sobre isso, essa casa ser uma casa de formação de ministros. Um celeiro de ministros. Você crê nisso? Aí eu fico vendo as igrejas próximas da nossa supervisão. A maioria das pessoas que assumiram o pastoreio das igrejas da nossa supervisão nasceram dessa casa. Uma boa parte, né? A maioria não, uma parte significativa. É isso, amados, é isso. Deus está falando com você, com a sua casa. Não endureça o coração para o próximo passo. Vai firme. Eu descobri que até Campos Sales vai ter um verbo da vida. Aleluia. Eu tinha 11 anos de idade. 11? Não, menos, que eu vim 11 que eu vim para cá. Eu tinha uns 6, 8. E minha mãe conheceu um homem chamado Pastor Bill. Ele tinha um avião, ele era americano. E ele estabeleceu a igreja batista, bem excelente, lá em Campos Sales. E eu lembro que ele, querendo levar a gente para a igreja, um irmão meu trabalhava com ele, um irmão mais velho. E minha mãe lá disse que não ia, eu estava com alguma enfermidade. Eu não lembro do rosto desse homem, mas eu lembro das mãos dele sobre a minha barriga, orando por mim, aquele americano que... Hoje eu nem sei do paradeiro, não sei, porque faz muitos anos que eu voltei lá. Então, assim, eu louvo a Deus pela semente que vai ser plantada naquela cidade. Fica firme, acredita. Fica firme. É uma cidade muito idólatra na sua formação, na sua concepção. Mas eu creio, a palavra da fé vai chegar lá. E a palavra da fé vai libertar aquele povo. Em nome de Jesus. Para quem não sabe, eu estou falando isso porque eu sou lá de Campos Sales, minha gente. Na verdade, não é de Campos Sales, é do Alecrim. É um sítio de Campos Sales. O menor do melhor. Kelly, vem lá das bandas de petróleo. Eu digo, não, na verdade, eu sou lá de Campos Sales. Aleluia. Obrigada, sua linda. E aí nós vimos esse texto, né? E Davi falando sobre a arca da aliança na casa de Obed-edom. Davi não quis a arca da aliança na casa de Davi, na cidade de Davi, que era o lugar onde ela deveria estar. Mas quando os filisteus ganharam de Israel e levaram consigo a arca da aliança para lá, não dava certo ficar lá não. Porque no lugar que cobrem as trevas, ou no lugar de trevas, quando chega a presença de Deus, as trevas precisam se dissipar. Conta-se a história que no período em que os filisteus levaram a arca da aliança para cá, para eles, né? Porque quando vencia a guerra, levava os despojos e levava os seus deuses. Então ele pegou e levou. Os filisteus levaram a arca da aliança, quando eles venceram a guerra contra Israel. E quando chegou lá, pegaram a arca da aliança e jogaram junto com todos os deuses deles. E aí conta-se que o deus Dagom, quando a arca da aliança chegou, eles saíram, o deus Dagom caiu com o rosto em terra. E aí eles voltaram, puseram o deus deles de pé de novo. E quando eles voltaram, o Dagom estava com o rosto em terra. Porque, amado, Satanás nenhum fica de pé diante da presença de Deus. Se uma presença dentro de uma arca produz isso, imagine a presença que você carrega. Aonde você chega, chegou a presença de Deus. Aonde você chega, chegou a luz do mundo. E as trevas precisam ser dissipadas. Aleluia. E quando a arca foi devolvida, para a casa de um homem chamado Abinadab. Esse texto também está em Samuel, só que no caso, eu li 2 Samuel 6, né? Conta-se essa história, acho que no capítulo 7, posterior, no 1º de 2 Samuel, em Crônicas também faz referência a esse texto. E está lá, Abinadab recebeu a arca da aliança.
E quando ele recebeu na sua casa a Arca da Aliança, a Arca da Aliança ficou lá por 20 anos. Fala assim, 20 anos. Foram 20 anos da Arca da Aliança dentro da casa, da família de Abinadab. E Abinadab ficou com aquela arca lá por 20 anos. Começaram a acontecer alguns problemas na casa. Inclusive quando a arca foi transportada, o filho de Abinadab, né, faleceu ao tocar na arca, né, morreu. Então assim, foram muitas coisas que aconteceram, que não eram coisas boas também. E aí quando isso chegou aos ouvidos de Davi, Davi disse, não vou receber. Tipo assim, eu não estou preparado ainda para isso. Eu não sei o que vai acontecer comigo, com a cidade de Davi. Então eu não vou receber na minha casa. Agora não. E aí, como nós lemos, a arca foi transferida para a casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que ficou por lá, quanto tempo? Que nós lemos, quanto tempo? 3 meses. E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. Abençoou Obed-edom e toda a sua casa. A bênção foi tão grande sobre a casa de Obed-edom que o rei disse, pronto. Chegou aos ouvidos do rei que a Arca da Aliança trouxe para a casa de Obed-edom uma bênção tão grande, uma bênção tão extraordinária, que o rei disse, pronto, agora eu quero. Agora traga para a cidade de Davi. E eles fizeram sacrifícios e fizeram festa, como o pastor Galeno leu ontem. Perceba que Deus está fazendo a narrativa perfeita para nós, não é assim? Trazendo uma ministração um atrás do outro, um complemento. E aí, ontem quando ele abriu a Bíblia, eu falei, pastor, é a minha pregação, mas não era não, essa era a de hoje. E foi tão extraordinário a bênção que chamou a atenção do rei. O rei disse, pronto, vamos lá, agora eu quero na minha casa. Então qual foi a diferença? O Deus era o mesmo? Sim ou não? A Arca da Aliança era a mesma? A presença era a mesma? Então qual foi a diferença? Da casa de Abinadab para a casa de Obed-edom. Foram 20 anos a presença de Deus lá. Durante 20 anos nada aconteceu. Pelo contrário, até um negócio meio coisado, negociado. 20 anos sem usufruir do benefício da presença. A Bíblia não traz relatos sobre. A gente pode até conjecturar. Talvez Obed-edom pensasse, não, aqui não é o lugar da arca. O lugar da arca é na igreja. Não, isso não está dito na Bíblia. Mas nós podemos conjecturar pensando como? Obed-edom pensou assim, ou Abinadab pensou, pronto, aqui não é o lugar da arca. O lugar da arca é no templo. O lugar da arca é na cidade de Davi, não é aqui. Então como não era lá, tipo assim, só vai fazer o efeito necessário aonde? No lugar, na igreja. Ele não considerou a presença. Ele não reverenciou a presença. Ele não honrou a presença. Ele não usufruiu na sua família, na sua casa daquela presença. Daqui a pouco, a gente vai ver algo diferente. Na casa de Obed-edom bastaram 3 meses. E as coisas foram significativamente transformadas. Por quê? Porque ele reconheceu. Ele estava recebendo a presença de Deus dentro da casa dele, na família dele. Ele reconheceu a presença. Ele reverenciou a presença. E tudo foi transformado. A Bíblia diz posteriormente, nesses 3 meses, a esposa de Obed-edom era estéril. E nesses 3 meses Deus abriu a madre daquela mulher. E ela não abriu a madre. Em 3 meses a madre dela foi aberta. Ela pôde gerar filhos. A Bíblia conta que Obed-edom teve 8 filhos. E a Bíblia também diz que desses 8 filhos eles eram valentes, robustos. Eram homens fortes. Oh, aleluia. A Bíblia diz que não só os filhos de Obed-edom eram assim, mas os netos dele eram assim. Você está entendendo? Algo foi transformado naquela família. Por quê? Porque eles reverenciaram a presença. Eles reverenciaram a presença. Eles deram um sentido àquela presença que estava lá. E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, por causa da Arca da Aliança. Pergunte para mim, por que a casa dele foi abençoada?
Porque a casa dele, na casa dele estava a presença. Por causa da arca da aliança, por amor à arca da aliança, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Veja, nós vivemos numa nova e superior aliança. Aquela presença que estava na arca, a unção e a glória de Deus que se manifestava, que estava lá na arca, ela se manifesta dentro de nós. Nós carregamos a presença de Deus. Nós temos dentro de nós o Espírito da ressurreição e da vida. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que tipifica, simboliza a presença dele, a unção dele. Nós carregamos a unção que vem do santo. Nós carregamos a presença de Deus. Aleluia. Todos nós. Não há diferença. Cada família aqui representada, todas as famílias aqui representadas, elas têm a presença de Deus na casa delas. Por quê? Porque quem carrega a presença é você. Na arca da aliança era carregada, mas você que carrega hoje a presença. Agora me diga, como é que é essa presença na sua casa? Na sua casa morada e na sua casa família. Como é que é essa presença dentro de você? E como é que é essa presença dentro da sua casa? Você considera a presença de Deus que habita dentro de você? A sua família vive reverenciando esta presença? Porque a diferença não está em ter a presença. Porque todos nós temos. Abinadab tinha, Obed-edom tinha. A diferença não está em ter. Não me entenda mal. Claro que o milagre do novo nascimento, o sacrifício de uma vez por todas foi feito. A presença em nós é algo extraordinário. É a maior revelação do Novo Testamento. É a presença do Espírito Santo dentro de nós. Mas se nós vivermos dormindo e acordando como se Ele não morasse lá, como se o Espírito Santo não estivesse dentro de você, não vai fazer diferença. Uma vez alguém disse assim para mim: é errado orar, estou entrando na presença de Deus. Criticando uma pessoa que orou assim, dizendo: é errado porque a presença de Deus já está em nós. Eu não tenho que entrar na presença de Deus porque ela já está em nós. Eu fiquei pensando, talvez essa pessoa que pede para entrar na presença, talvez ela reverencie muito mais a presença do que aquele que diz carregar a presença. Então às vezes critica o tipo de oração do irmão, mas não reverencia a presença que está dentro dele. E sabe que a presença de Deus em nós, na nossa casa, na nossa família, assim como aquela presença de uma forma gloriosa abençoou Obed-edom, a presença de Deus dentro de você e da sua casa abençoa profundamente a sua casa, a sua família e os seus descendentes. Será bendito, será bendita. Sabe o que o Senhor disse para Abraão? O Senhor disse assim para Abraão: anda na minha presença e tu vais ser perfeito. Olha para o seu irmão e diga: ande na minha presença e tu serás perfeito. Aí você diz: mas Vilanice, tu está acabando de dizer que eu carrego a presença de Deus e eu vou andar na presença dele, se eu já carrego. Será que é assim? Eu já carrego a presença de Deus. Deus disse isso para Abraão porque Abraão não carregava a presença de Deus. Então Deus disse: ande na minha presença que tu vai ser perfeito. Para nós da nova aliança essa mensagem não cabe. Será? Você anda na presença dele? Ah, mas eu carrego. É uma diferença. Há uma diferença. Qual é a diferença? Como é que na nova aliança eu posso andar na presença de Deus? Eu vou te dizer, é com a consciência. Você precisa ter a consciência diária dessa presença na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você não tem uma consciência dessa presença, ela não vai fazer diferença na sua vida.
E não é porque Deus não quer te abençoar. Não é porque não funciona para você. Não é isso. Eu destrono na autoridade do nome de Jesus essa mentalidade que diz: não é para mim, isso é para os outros, para mim não. Não, Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Todo filho de Deus tem dentro de si o Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus habita dentro de você, qual é a diferença? A diferença é andar com a consciência da presença. Se eu ando com a Bíblia diz, preste atenção, que o Espírito Santo é o mestre dos mestres. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Fala comigo, todas as coisas. E o que são todas as coisas, Vilani? Todas as coisas são todas as coisas. E qualquer coisa que você bote dentro dessa coisa. Você pode ser a melhor mãe que você deseja ser. Você pode ser o melhor pai. Você pode ser o melhor filho. Você pode ser o melhor profissional. Você pode ser o melhor você que você precisa ser. Como? Você tem um mestre dos mestres habitando dentro de você. Você tem uma força e uma capacitação dos céus habitando dentro de você. Você tem o Espírito que ressuscitou Jesus de Nazaré de dentre os mortos. Ele habita dentro de você. O poder da ressurreição habita dentro de você. Aí quantas vezes a gente não já ouviu isso? Quantas vezes o seu pastor não já pregou isso? Quantas vezes você não... Mas não é para entender aqui. Essa não é uma mensagem de uma compreensão, apenas um assentimento mental, uma compreensão na mente. Não, isso é uma revelação para cair como poder no seu espírito, para revolucionar a sua vida. Nós vivemos como se fôssemos naturais. Como disse o pastor ontem, se dentro de uma caixa... Aleluia, a presença provocava tudo isso. Imagine dentro de você. Aleluia. Imagine num ajuntamento desse. Nós somos, eu vou falar algo. Nós somos indesculpáveis. Ficou bem quietinho, não foi agora? Nós somos indesculpáveis em falta de perdão. Nós somos indesculpáveis quando andamos na carne. Nós somos indesculpáveis quando pecamos. Nós somos indesculpáveis quando não vivemos no nível que Deus espera que vivamos. Nós somos indesculpáveis. Não é, escute bem, não é que Deus não te perdoa. Não é que Deus não te desculpa. Não é que Deus não estenda uma mão de favor, de graça. Não é que Deus não tenha misericórdia de você. Deus tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Ele sempre vai te dar uma nova chance. Ele sempre vai recomeçar junto com você. Ele sempre vai te perdoar. Amados, mas quando eu digo que somos indesculpáveis, é porque nós temos em nós o poder da vida. Nós temos em nós o poder de vida. Nós temos em nós um poder de realização. O Todo-Poderoso habita dentro de você. Você carrega a presença do Todo-Poderoso. Então quando eu digo eu não sei, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, você está reverenciando a presença, reconhecendo a presença, ou você está apagando a presença, negando a presença, negligenciando a presença? Porque eu posso até dizer: Senhor, ó Senhor, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, Deus, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade para isso, sem você eu não posso fazer nada. Isso é um coração de humildade que Deus espera. Mas muitas vezes nós estamos escondidos por trás de uma falsa humildade. Preste atenção. Você às vezes não faz as coisas que Deus te chamou para fazer. Não realiza o que deve ser realizado, dizendo: não é porque eu sou humilde, é porque eu não consigo. Eu sou humilde, eu reconheço que... Não, amado. Muitas vezes nós estamos usando uma desculpa de humildade para não fazer o que Deus te chamou para fazer. Sabe por quê? Porque para fazer, para realizar, para ser o que Deus te chamou para fazer, muitas vezes você tem que pôr força.
Mas quando eu digo que eu não posso, não faço, não tenho condições, e digo eu não quero, aí Deus não pode fazer nada. Mas quando você diz, Pai, eu não consigo, eu não tenho habilidades para isso, eu reconheço que dependo do Senhor. Aleluia! Você sem Ele não faz nada. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas nele você pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu consigo realizar qualquer coisa naquele que me fortalece. Está em você a capacitação celestial, o poder divino. Quando a Bíblia diz que o Espírito estava sobre a face das águas, e a terra era sem forma e vazia. Mas todas as vezes que o Senhor liberava, o que era liberado, uma palavra dos céus, profetizado, dito, falado, o poder de Deus, que é o Espírito Santo em operação, manifestava e as coisas se realizavam. O Espírito e a palavra andam junto, produzindo. Quando é que a tua palavra... O que é uma palavra de profecia? Todos nós podemos profetizar. Todos nós somos sacerdotes de uma nova aliança. Amém? Então, quando você tem um conhecimento, uma consciência, você anda consciente de quem habita dentro de você. Todas as vezes que você profere algo, o poder que está em você transforma, faz aquilo operar. Não, você não está entendendo não. Você não está entendendo a profundidade disso. Nós precisamos entender no nosso espírito, de uma vez por todas e para sempre. Nós carregamos o poder de Deus em operação. Nós recebemos o Espírito da graça. Nós carregamos o poder da ressurreição dentro de nós. As palavras ditas debaixo desse poder, elas operam o efeito desejado. Por que que o Senhor Jesus nos ensinou a ter a fé do tipo da fé de Deus? E o que era a fé do tipo da fé de Deus? Todo verbiano conhece Marcos 11, 23. Se não conhece, você não é verbiano. Vamos se converter. Todo verbiano conhece Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 nada mais é que a operação da fé, do tipo da fé de Deus. E qual era o tipo da fé de Deus? Tudo estava em trevas e o Senhor disse, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus, o Espírito, a palavra e o Espírito sobre a palavra produziu o resultado desejado. Você tem o Espírito da graça dentro de você. A palavra de Deus está junto de você, na tua boca e no teu coração. E o que você tem que fazer então? Levantar-se como um sacerdote da sua casa, do seu lar. Profetizar sobre a sua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu negócio. Profetizar. E o que é profetizar? Não estou falando de uma predileção futura. Não, eu estou falando de abrir a boca debaixo do poder do Altíssimo e estabelecer sobre a tua boca aquilo que o teu coração espera. Se tu crê com o teu coração e não duvida no teu coração, se você crê com o coração, fala com a boca, não duvidando no teu coração que aquilo que você falar será, então será feito. Nós somos muito tímidos diante do poder que carregamos. Temos um poder para a revolução. Você tem habitando dentro de você um poder para transformar a sua casa, a sua rua, a sua vizinhança e essa cidade inteira. E por que não aconteceu ainda? Por que não aconteceu ainda? Porque nós andamos abestalhados, distraídos, desapercebidos. Vivemos desapercebidos da presença. Vivemos desapercebidos do poder de Deus em operação na nossa vida, na nossa casa. Você quer a sua família bem-sucedida? As pessoas, elas têm uma mania de querer o resultado que os outros têm,
mas elas não querem pagar o preço que os outros pagam. É muito fácil olhar para uma família bem-sucedida, uma família bem edificada, e você ver aquela família e diz: uau, que sorte eles têm. Que sorte. Não é sorte não, amado. Aquilo requer renúncia, dedicação, reconhecimento da palavra, requer profecia sobre aquela casa. Você, sabe, os homens, não precisa, igual o pastor Cília Malafaia, precisa ser legendário não, para aprender a ser homem. A palavra de Deus já nos ensina a fazer. Um homem é o sacerdote da casa, você é o sacerdote do seu lar. O poder de Deus opera dentro de você. A sua casa, ela pode estar num nível além do que já está hoje. Hoje é uma manhã de você tomar a consciência do poder que pode ser operado sobre a sua casa por seu intermédio. Deus está esperando que você exerça o seu sacerdócio. Coisas não aconteceram ainda sobre a sua casa, porque você não se posicionou à altura do poder que você carrega. Eu não sei, eu não consigo. Existe uma força poderosa, sobrenatural, que habita em você e que te faz capaz de ser e fazer. Sabe, coisas inimagináveis? A Bíblia diz lá em Daniel que o povo que conhece o seu Deus se torna um povo. Cadê? O povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte e capaz de realizar proezas. O povo que tem a consciência do poder que opera neles é um povo capaz de realizar proezas. E o que são proezas? Só ir para o dicionário básico da língua portuguesa. O que são proezas? Proezas são coisas extremamente difíceis de serem feitas. Deus te capacita a fazer coisas extremamente difíceis de serem feitas. Sabe aquilo mais difícil que você diz: eu não sei, eu não consigo, jamais conseguiria fazer isso ali. É mentira do diabo, você consegue sim. Se Deus te confiou, se isso faz parte do teu propósito de existência, se isso faz parte da tua vida, se faz parte do propósito de existência sua aqui na terra, você é capaz de fazer sim. Mulheres poderosas em Deus, capazes de realizar coisas extraordinárias. Deus nos capacita a ser e fazer aquilo que Ele precisa que nós sejamos e façamos nessa terra. A tua família, preste atenção nisso, não perde o que Deus está ministrando ao seu coração. A sua família, ela vai ser levantada como uma bandeira nesta cidade. A sua família vai ser levantada como uma bandeira nessa cidade. As pessoas vão olhar para o que acontece na sua casa e vão dizer: eu quero na minha também. O que foi que Davi fez? Quando Davi viu o que estava sendo feito na casa de Obed-edom por causa da presença, Davi pensou: meu Deus, se abençoou a casa de Obed-edom, vai abençoar a cidade de Davi também. As pessoas vão olhar para aquilo que você consegue realizar na sua casa, na sua família, e vai dizer: eu quero isso para mim também. Deus está levantando a sua família como uma bandeira nessa cidade, como um símbolo do poder dEle, como um símbolo da glória dEle. Fomos chamados para o louvor da glória de Deus, para realizar, manifestar a glória de Deus na terra. Você é a expressão do Deus vivo. A sua família, a sua casa é a bandeira de Deus. É uma bandeira de Deus. E ela precisa ser levantada. A Bíblia diz que eu não posso pegar a luz e colocar debaixo do alqueire. Eu tenho que colocar no velador. Eu não posso pegar
a sua família, abafá-la de baixo. Não, a vontade de Deus é que você esteja em cima, é que você esteja no velador. A vontade de Deus é que os holofotes batam em você, que o seu nome e o nome da sua família seja soprado nessa cidade, que o seu nome seja grande nessa cidade. Para quê? Está lá no versículo. Qual é esse versículo? Que Jesus diz: não se pode pegar a luz e colocar debaixo. Oh, aleluia. Os pastores de plantão, em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, não, eles vão, mas Mateus eu tenho certeza. Vamos lá. O que Deus disse para Abraão? Ele disse: ó, eu vou fazer o teu nome grande. Marcos 4:24. E quem pega uma luz e coloca debaixo da mesa, coloca em cima. Lucas 11:33, tá vendo? Pastor bem sabidinho, bem crentinho. Mateus 5:15, esse aí que eu conhecia. Aleluia! O Senhor disse a Abraão: eu vou fazer o teu nome grande. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou engrandecer. Você tem noção do que é isso? O que é um nome grande? O que é que tu acha, Mateus? O que será um nome grande? Existem referências em várias áreas dessa cidade. Mas o teu nome é que deve ser soprado. O teu nome vai estar em evidência. O teu nome. Por quê? Nesse versículo, nas 3 referências que o pastor Galeno falou, ele está dizendo assim: você tem que ser colocado num velador. Para quê? Aí diz assim, olha a finalidade: para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Você vai ser colocado em lugar alto, o seu nome será engrandecido. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus e desejem o que a tua casa produz, o que a tua família faz, o que a tua família é. Deus disse para Abraão: eu vou fazer o teu nome grande, tu serás bendito, e por meio de ti, benditas serão todas as famílias da terra. Ele disse: eu vou te abençoar, Abraão, porque por meio de você, as famílias da terra também serão benditas. Deus vai te abençoar muito. Ele vai colocar você no velador, num lugar de destaque. Para quê? Para que vejam as boas obras do Pai e as tuas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Aleluia! 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 Qual é o chamamento de Deus para a tua casa, para a tua família? Qual é o chamamento de Deus? E como você deve viver nessa terra? Nós aprendemos que nós devemos viver reverenciando a presença. E nós aprendemos que a profecia é o proferir, é o falar, é o declarar. Não só predileções, não só o dom profético em operação, não só o dom da profecia em operação, mas a palavra proferida debaixo do poder. É isso. Pai e mãe e filhos e toda a família, com a palavra na sua boca e no seu coração, com a palavra de poder declarada, falada. A palavra fala e o poder que opera em você faz acontecer. Tem alguma coisa difícil de fazer? Tem alguma coisa difícil para você realizar? Tem alguma coisa extremamente difícil de ser feito? O povo que conhece o seu Deus, o povo que sabe o poder que carrega, faz coisas extremamente difíceis de serem feitas. Deus, na sua infinita bondade, Ele sempre vai trazer para nós um recomeçar. Levante-se. A gente ouviu ontem sobre posicionamento. Amado, um posicionamento, ele faz toda a diferença. Se posicionar à altura da palavra que já conhece. Se posicionar à altura do que já recebeu de Deus. Você tem andado posicionado como quem carrega o poder do Altíssimo? Ou você tem andado em negligência, em falta de reverenciar essa presença? Nunca mais você
vai se posicionar como quem não carrega o poder de Deus. Eu vejo no meu espírito algumas pessoas aqui, como que se o diabo tivesse minado as tuas forças. É como se você conseguiu trazer até aqui eu trouxe, até aqui eu consegui. Mas eu não estou conseguindo romper, Vilani, eu não estou conseguindo ir para mais. Deus não quer você no nível que você está. Como assim? Há uma carreira. É de um degrau de glória para outro degrau de glória. Deus vai elevando o seu nome. Deus vai edificando a tua casa, a tua família. Mas é como se você chegou até aqui e você pensa não ser mais possível ir além. É negligência não multiplicar. É negligência não avançar. É negligência não ir a mais. Não, Vilene, será que não é egoísmo? Eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já construí a minha casa. Eu já tenho tudo que eu preciso para minha família. E é só sobre você? Eu vou fazer você bendito, para você abençoar as famílias da terra. Então, para você dar de tal forma que tenha para você e que sobre para os outros. Isso não é só sobre ter, não é só sobre uma prosperidade. Eu estou falando em todas as áreas da nossa vida. Eu vejo como que pessoas estagnadas em níveis. E até níveis satisfatórios. Tipo assim, fiz até aqui, cheguei até aqui, que bênção. Foi bom. É, amado, graças a Deus, a mão do Senhor te trouxe até aqui. Só podia ser Ele, mas o Deus que te carregou até aqui. Você está vivo, você tem uma jornada. Existem tantas coisas ainda a serem feitas. Existem tantas coisas ainda a serem manifestas. E eu vou dizer algo. E essa percepção de que... E o diabo, ele está minando as tuas forças. Deixando você desanimado em algumas coisas. Todas as vezes que o Senhor ajunta o seu povo, Ele delibera dos céus força sobrenatural e divina. Força. Força. Chegou uma fase, Galeno, que o profeta cansou. E ele cansou mesmo. Falou, meu Deus, eu vou ficar por aqui mesmo. Não vou mais para lugar nenhum, não. Mas a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram uma comida para o profeta. E a Bíblia diz que aquela comida que Deus deu ao profeta era uma comida dos céus. Claro, não era uma comida natural. E o profeta recebeu aquela comida. E a Bíblia diz que ele teve força para correr mais um tanto, amado. Para correr mais um tanto. Então, quando parece que faltou, quando parece que acabou, quando parece que você não tem, se renda à manifestação dos céus, porque uma intervenção divina vai trazer um alimento novo para você, vai trazer uma força nova para você. Nunca que acabou algo, Deus não tem intervindo para que se manifeste o que você precisa para continuar na sua jornada. Lembra daquele casamento em Canaã da Galileia? João 2. Jesus não tinha manifestado ainda a sua glória. Me dê só mais 5, me dá 5? Só assim. Vou ficar à vontade. Obrigada. Vou ficar. Mas pega isso pelo Espírito. O vinho acabou no casamento, lembra? Acabou o vinho, acabou. Não tem mais vinho. Acabou o vinho. E aí Maria, sabendo quem Jesus era, porque ela sabia. Ela chegou, mestre ou filho. Acabou o vinho. E ele disse, que tem eu contigo, mulher? Na verdade, Jesus não estava sendo ignorante com Maria, não. Ele estava dizendo, não é chegada a minha hora ainda. Mas ela sabia que ele podia fazer. Mas ela disse, olha, façam tudo o que ele disser. Maria sabia que Jesus não ia resistir a uma falta num casamento. Faltou vinho. O vinho tipifica a alegria do Espírito. O vinho tipifica o Espírito, a alegria do Espírito. É uma tipificação bíblica mesmo, da alegria. Aquele casamento não poderia ser continuado, aquela festa, sem o vinho. O que Maria disse? Faça tudo o que ele
mandar. E aí ele encheu as talhas, você já conhece a história, encheu as talhas de água. E quando encheu as talhas de água, ele disse, vai mostrar ao mestre de cerimônia. Quando o mestre de cerimônia bebeu aquele vinho, ele pensou, este é o melhor vinho. As pessoas geralmente fazem o contrário. Serve primeiro o melhor vinho, depois quando as pessoas já estão, né, cheias do vinho, serve um vinho inferior. Mas você fez o contrário. Você serviu o melhor vinho. Por que era o melhor vinho? Porque era o vinho da intervenção divina. Aleluia. Quando parecer que acabou, amado, não acabou não. Oferece a água que tu tem, oferece o que tu tem, oferece o pouco que tu tem, que Ele vai fazer uma intervenção divina e você vai continuar, a festa vai continuar. Sabe por que os casamentos acabam? Porque acaba o vinho. Mas se você trouxer para o Todo-Poderoso, se você fizer tudo o que Ele mandar você fazer, Ele vai intervir nessa história. Ele vai intervir nessa história. E sabe o que é mais extraordinário? Preste atenção. Quanto tempo levaria um vinho para maturar? O vinho, quanto mais velho, como é que diz? Quanto mais velho, quanto será? Eu não sou enólogo, não tem algum enólogo aqui? Não, né? Lá em Petrolina acaba tendo mais por causa do negócio das uvas. Tem até um curso de enologia por lá. Eu não sei quanto tempo um vinho demora para maturar. Mas todo mundo diz que quanto mais velho o vinho, melhor. E o que foi que aconteceu ali? Preste atenção e pega isso pelo teu espírito. O que aconteceu ali? Aconteceu, a presença estava ali. Jesus não estava no casamento? Se faltou o vinho, eu corro para a presença. E eu peço a presença. E eu peço ao poderoso, ao Todo-Poderoso que está nesse lugar, que faça uma intervenção divina. Na minha casa, na minha família, no meu casamento, nos meus negócios. E aí o Senhor faz uma intervenção divina. E o que é mais extraordinário é a aceleração dos processos. Coisas que levariam anos. Quanto tempo levaria para aquele vinho se tornar um vinho usável, um vinho bebível, um vinho prazeroso? Anos e anos, ou meses, sei lá quanto. Mas uma intervenção divina acelera os processos. Uma intervenção divina, ela acelera os processos sobre a tua vida. Existem coisas que você pensa, eu já devia ter feito isso há tanto tempo. Eu já devia estar há tanto tempo usufruindo disso. Eu já devia estar vivendo tanto tempo isso. E eu não consegui ainda. E aí você se vê, quem tem mais de 40 aqui? É um povo novinho, né? Ou então velhinho, mas a cara é de novo. Quem tem mais de 40? É velha a sua idade. Quando a gente chega, depois dos 30, quem tem mais de 30? Aí é a maioria, né? Chega-se uma certa idade, a gente pensa, como é que eu vou conseguir? O que é que eu tenho para fazer ainda? Né? Como é que vai dar certo? Aleluia. Deus é o Deus que resgata todas as coisas na nossa vida, inclusive o tempo vivido. Como pode resgatar um tempo se eu já vivi? Como posso viver algo? Eu tenho 47 anos, eu penso, meu Deus do céu, tem muitas coisas que eu não vivi, que era para eu ter vivido até aqui. Tantas coisas que já era para eu estar usufruindo com a minha família. Mas como é que eu vou buscar um tempo perdido? Não tem como eu voltar ao tempo. Tem como voltar ao tempo? Não tem como a gente voltar no tempo. Não tem como a gente ganhar tempo, ganhar dias de vida. Tem como a gente ganhar dias de vida? Não, amado, passou. Mas tem como nós usufruirmos de um tempo kairós de Deus, de uma intervenção divina. O que é um tempo kairós de Deus? É uma janela de oportunidades divinas. É um momento de uma intervenção. Coisas que as pessoas gastam 10, 15, 50, 20, 30 anos para fazer. Deus pode intervir e aquilo acontecer em um tempo recorde sobre a tua vida. Então não diz que não dá
mais para fazer na sua idade, que não dá mais para sua família usufruir na sua idade. Nunca mais diga isso. Por quê? Porque os céus intervêm sobre você e Ele acelera processos. Ele acelera processos. Aleluia. Aleluia. Nada se perdeu. Nada se perdeu. Fique de pé. Nada se perdeu sobre a sua casa. Nada se perdeu sobre a sua vida. Nada se perdeu sobre a sua família. Nada está perdido. Oh, aleluia. 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 Se falta ânimo, Deus tem uma comida nova para nós. A comida dele é uma comida celestial. A comida dele, aleluia, é uma comida sobrenatural. E se eu penso que não é possível realizar, fazer, há uma intervenção dos céus sobre sua família, sobre sua casa, sobre os seus bens. Aleluia. É preciso só considerar a presença. Aleluia. Aleluia. Nós somos profetas dentro da nossa casa. Nós somos profetas na nossa família. Nós abrimos a nossa boca e o poder de Deus em operação molha as minhas palavras com a unção e o poder dele. E as palavras proferidas, elas têm o poder de realização. Então eu quero você exercitando o seu sacerdócio e o seu dom profético sobre a sua família. O que queres que eu te faça? Diz o Senhor. O que é? O que é? O que é que te falta? O que é que te paralisou? Saia desse nível que você está, desse canto que você está. Se é literal, se não é literal, se é qual área da sua vida que é, da sua vida em família. O Senhor te arranca hoje desse lugar e Ele te leva para um outro nível. Há um outro nível. Você pode orar em outras línguas. Você pode orar em outras línguas. Oh, aleluia. Sobre rei andoia. A Bíblia diz que os filhos, que o mundo, as pessoas aguardam com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O Senhor está desejando que você manifeste a glória dele. Essa é uma manhã de consagração. E nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos profetizar sobre a nossa casa. Abra a sua boca e decrete, declare, fale. Não, mas não fale assim de todo jeito. Não fala. Fala moído, movido, contristado pelo Espírito da fé. Fala. Profetiza sobre a tua casa. A palavra que sai da sua boca e o poder que opera no seu espírito vai tornar realizável e possível. Então profetiza. Oh, abre o teu bocão. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a ti. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Aleluia. Vamos então. Vem cá, você, sua esposa e sua filha. Pode trazer o genro de quebra também, que é agregado, né? É o que? Ele é o que seu? Namorado? Vou deixar tu vir, tá bom?
Aleluia. Por que vocês pararam? Pode continuar. É porque eu pedi para mudar a música, não foi? Pode botar aí. Então profetiza. Oh, aleluia. Aleluia. Ontem Deus falou comigo sobre você. Eu amei você. Era o Senhor te amando. Coisas que eles renunciaram. Eles fizeram por amor a Deus. Eles fizeram por amor a Deus. Muitas vezes pisaram no orgulho. O diabo quis humilhar vocês. Mas Deus vai exaltar sobremaneira. Coisas que o Senhor pensa não ser mais possível fazer. Coisas que vocês pensam não ser mais possível fazer. Porque o tempo passou para algumas coisas. Hoje o Senhor te dá uma comida nova. Hoje o Senhor te dá uma comida nova. É uma comida nova para correr mais um tanto. Vai correr mais um tanto. Uma comida nova. Uma comida nova em nome de Jesus. E sobre você, hoje o Senhor te confirma uma chamada ministerial. Muitas das coisas que eles renunciaram foi por amor a Deus, mas foi por amor a você. Foi por amor aos filhos, foi por amor à casa, foi por amor à família. Incline-se a Ele. Ele te chama para o ministério. Ele te chama para o ministério. Recebe também em nome de Jesus. Recebe também em nome de Jesus. Oh! Viverão. Oh! Viverão. Oh! Viverão. Viverão. Sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua família. Viverão. Ainda tem gente com o coração dizendo: meu Deus, como eu vou fazer? Não importa o como, descerá sobre ti a unção do Altíssimo e o poder do Altíssimo vai se manifestar. O que é? O Senhor está dizendo. O que é difícil? O que é que não é? O que é que não pode? O que é difícil de ser feito? O que é que você não fez ainda? Tem uma unção agora disponível para mim e para você. Recebe dela. A sensação que eu tenho é como se alguns entendessem só na mente. Mas eu declaro de uma vez por todas essa revelação possuindo o teu coração. Vai arrancar essa compreensão profunda. Vai arrancar essas famílias desse nível. Vai impactar essa cidade. Esta igreja é uma referência para esta cidade. Mas Deus vai soprar ainda mais. Deus vai levantar ainda mais. Deus vai levantar ainda mais, Pastor Galeno. Famílias como bandeiras. Como bandeiras. A visão que eu tenho são várias bandeiras da cidade. A cada esquina da cidade, lugares dessa cidade são bandeiras, bandeiras, bandeiras. Aqui tem um filho de Deus. Aqui tem um vitorioso. Pede-me. O Senhor está dizendo. Pede a Ele. Diz assim: Pai, eu acredito que eu posso. Eu acredito. Bandeiras, muitas. Eu vejo muitas bandeiras. Não tem quando você levanta um mastro e as bandeiras, elas estão balançando. São muitas bandeiras, são muitas bandeiras. São muitas. Deus está soprando um nome, o seu nome. Aquilo que você carrega nesta cidade. E para fora delas também. Essa igreja continua sendo um celeiro de ministros. Que habite sobre você uma unção, uma capacidade, uma sabedoria divina para conduzi-los. Uma sabedoria divina para conduzi-los. São muitos ministros, muitos ministros, muitos ministros.
Deus vai te dar uma sabedoria para direcioná-los, para treiná-los. Às vezes falta força e você pergunta a Deus: como que eu vou fazer com fulano, Senhor? Como é que eu faço com o ciclano? Eu uso aonde? Pai, é tanto potencial que ele tem, eu não sei onde usar, eu não sei como fazer. Isso é o natural da sua mente. O Senhor está te dando uma habilidade sobrenatural e divina para pastorear ministros. Uma habilidade sobrenatural e divina para pastorear ministros e líderes nesta casa. É quando o Senhor soprar o nome de fulano, não te preocupas não, Ele vai saber onde colocar. Ele vai te revelar o lugar. Ele vai saber, nenhum vai se perder, não. Serão encaminhados em nome de Jesus. Serão encaminhados em nome de Jesus. Se eles quiserem, eles vão viver. Sobre você, uma unção nova para isso, uma capacitação dos céus para isso, em nome de Jesus. Para ver, para reconhecer os ministros, para treiná-los, para pastoreá-los, para aperfeiçoar o dom. Recebe sobre você uma capacitação para aperfeiçoar o dom, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Vamos bagunçar mais ainda esse negócio. Olha assim, diga assim: Senhor, eu sei que o Senhor habita em mim. Eu reconheço que a tua presença santa me faz operante, me faz poderoso em obras e em palavras. O Senhor me faz poderoso em obras e palavras. Ele te faz. Agora curva a tua cabeça. E a pessoa que vier do teu espírito, uma visão espiritual, é quando a gente fecha o olho, quando a gente, como um trailer de um filme, um nome vem, uma pessoa vem. E quando essa pessoa vier, esse nome vier, você vai sair do seu lugar. Se essa pessoa estiver aqui, você vai sair do seu lugar e você vai impor as mãos sobre ela. Se essa pessoa não estiver aqui, você vai clamar o nome de Jesus sobre a vida dela e decretar os decretos do céu sobre a vida dela. E assim será, do jeito que você orar. Preste atenção. Do jeito que você orar, com fé, crendo, já recebestes. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Ela é força, ela é vida, ela é poder. E esses ossos secos viverão, 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 viverão. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo aqui, amados. Fica bem ligado, amém? E quando Vilani falou essa questão do celeiro, né? Que essa igreja é um celeiro. Não precisa gastar profeta para dizer isso não, amém? Isso é algo visível e discernido espiritualmente, mas também naturalmente. Então é como se fosse um lugar onde se produz muitos ministros aqui, muitos líderes. Mas deixa eu dizer algo importante e eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu estava ali e comecei a olhar para cá e me saltou isso. Nos últimos dias, amados, nós temos que fazer a diferença, porque Satanás sabe que está chegando os últimos dias e ele vai querer pintar e bordar, como diz a história. E nós não podemos viver, e aí eu falo não só
para nós que já estamos ministrando e somos os ministros já levantados, mas para aqueles que são ministros e ainda estão aí e não foram levantados. Nós não podemos viver só do carisma. Nós somos carismáticos, as pessoas gostam de nós, nós temos acesso. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Se juntar todo mundo aqui, ó, todos os que estão aqui, não dá a metade da metade do carisma de um homem que morreu um dia desses, chamado Silvio Santos. Se juntar nós tudo e não dá o carisma dele. O Brasil todo era apaixonado por aquele homem. Mas, amados, carisma sem a unção diverte, anima, traz uma alegria ali, mas não transforma a vida. Não transforma a vida. E aí, além do carisma que é Deus quem dá, porque aquele carisma, aquela habilidade, aquele tudo que ele tinha é dom de Deus. Amém? Agora, quando entra a unção sobre aqueles que têm esse carisma, aí as vidas são transformadas. Que esse é o objetivo, amado. Estão aqui? De alcançar, de espalhar. A palavra tem sido espalhada por esse sertão aí, por essas cidades todas, pela zona rural. A gente está entrando também lá na zona rural em Petrolina agora, com pontos de pregação, com evangelismo, com até centro de recuperação. A gente está começando lá. Mas se ficar só no carisma, se não houver o envolvimento com a unção, as pessoas vão achar aquilo que Vilani falou. As pessoas, é uma referência para essa cidade, essa igreja. Rapaz, tem muita gente talentosa naquela igreja, tem muita gente abençoada naquela igreja, tem muita gente próspera naquela igreja. Diga amém. Mas, meu irmão, se não houver o envolvimento com a unção, vai ficar nessa admiração. Pô, é capaz do povo vir para tirar foto aqui. Estive hoje no Verbo da Vida, tirando foto para botar no Instagram. E aí? Aí depois vai tomar cachaça, vai tomar fuleiragem e por aí vai. Não foi transformado. Não, mas não só depende de mim, pastor. Sim, mas no que depender de vós, façais. E a unção em nossa vida não depende dos outros, não. Depende de mim e de você. O carisma, a graça diante das pessoas, muitos aqui já têm. E nem todo mundo foi chamado para ter essa posição. Amém? Nem todo mundo, né? Vá descobrindo que você foi chamado para você se posicionar naquilo e cumprir o seu propósito naquilo. Mas aqueles que foram, que ainda não foram levantados, ou que foram levantados também, cuidem da unção, porque é na unção que vai fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, que palavras cirúrgicas. Você pode sentar um pouquinho, meu irmão, em nome de Jesus.